a pandemia do antissonho e como isso está travando a sua vida. Olá, eu sou Felipe Restini, criador da Agiosfera e do modo de vida áureo. Nesse vídeo, eu vou te explicar como que o que você sonha, como que o que você seta ou coloca como objetivo na sua vida afeta diretamente o travamento, a estagnação ou a evolução da sua vida. E como, obviamente, o mundo de hoje está nos atrapalhando, transformando o nosso sonho em antissonho. Bora começar. Isso aqui não é nada, o que eu vou falar para você, não tem nada de esotérico, não tem nada de focado no espiritual. O que eu tô te falando o que eu vou te falar aqui é uma abordagem prática e neurocientífica de como o nosso cérebro funciona e nos coloca em ação ou em paralisação, ou nos coloca rumo a um objetivo ou nos afasta daquilo que a gente quer. Bora começar então. O que é essa pandemia do antissonho, Felipe? Cara, é o seguinte, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, eu tenho visto isso tomar forma, tomar tamanho e ficar assustadoramente comum. O que é esse antissonho? Antissonho é como eu chamo aquele sonho muito pequeno, sabe? Aquela pessoa, talvez seja o seu caso, talvez não, talvez você conheça pessoas assim. Mas o antissonho é aquele sonho tão pequeno do tipo, não, o que eu quero é ter uma casinha, não precisa ser grande, uma casa pequena, que seja minha e quero ter comida todo dia na mesa e é isso. Quero isso. Então, é um sonho pequeno. E nós, seres humanos, nascemos para a gente crescer o tempo inteiro. Nosso cérebro nasceu para a gente evoluir o tempo inteiro, para a gente galgar cada vez um degrau mais alto. E quando você seta ou coloca um sonho muito pequeno, um antissonho, você tende a demorar o mesmo tempo. O pequeno sonho dá o mesmo trabalho mental, o mesmo trabalho de esforço do que o grande sonho. Olha só que interessante, uma coisa que prova isso, né? Mas antes disso, o antissonho também é quando você não tem nenhum sonho definido. Ah, o que você quer para o seu futuro? Ah, não sei. Ah, do jeito que tá bom e tal. Isso é o pior lado do antissonho, tá? E o que acontece? Eu estava até conversando com uma pessoa, fazendo uma sessão áurea, que é uma sessão individual que eu faço de vez em quando com algumas pessoas que que estão precisando, enfim, chama sessão áurea. Uma sessão de 1 hora onde eu disseco, né, ali as travas e a gente já cria um plano para destravar a vida toda da pessoa. Eu estava conversando com essa mulher, uma mulher de 45 anos mais ou menos, 45, entre 45 e 50 anos de idade, que o sonho dela, ou melhor, o antissonho dela, era ter independência financeira, ou seja, viver de renda, né? Esse era o sonho dela, viver de renda. E aí eu perguntei qual renda você quer ter. Ela me falou que uma renda entre 7 e 8 mil reais por mês já estaria de bom tamanho, ótimo. Então o sonho dela basicamente era aposentar. Aposentar com uma renda de 7, 8 mil. E aí eu fui perguntando sobre a vida dela, descobri que o marido dela que eles, né, tem um mercadinho e ela tem um salão de beleza. E eles têm um dinheiro guardado, têm imóveis alugados. Aí eu falei assim, beleza, qual que é a sua renda então? E aí a gente foi descobrindo que de aluguel ela ganhava 2.700 ou 3 mil reais, algo assim, 2.700. O mercadinho já dava 7, 8 mil de lucro. E o salão dela, ela conseguia tirar ali 5, 6 mil reais por mês. Então ela já estava ganhando mais do que o dobro do que ela estava sonhando ou antes-sonhando que ela teria que ter de renda para não precisar mais trabalhar. Eu fiz umas contas com ela e falei, olha, se você parar de trabalhar ou colocar uma pessoa para trabalhar no salão para começar a atender seus clientes e ir passando para essa pessoa, funcionária sua, as clientes, você consegue ganhar muito mais liberdade de tempo. Você não precisa parar de trabalhar. Que isso era uma outra coisa que ela me falou também, que ela falou, eu não quero parar de trabalhar. E aí entra uma outra coisa do antissonho que eu já vou falar. Então você continua trabalhando, mas você tem uma pessoa ali. Então você pode sair de férias, você pode viajar, você pode escolher não trabalhar um dia porque você vai ter uma pessoa ali. Segunda coisa, você pode vender o seu mercadinho.
Eu falei, quanto vale o mercadinho? Ah, vale tanto, vale 300 mil, sei lá. E a gente foi fazendo umas contas e eu mostrei para ela que naquele momento, no dia seguinte, se ela decidisse vender o mercadinho, contratar uma pessoa para trabalhar com ela no salão, porque ela trabalhava sozinha, e manter ali o dinheiro que ela tem guardado e os imóveis que estavam alugados, provei para ela que ela poderia se aposentar no dia seguinte, poderia ter independência financeira no dia seguinte, se ela setasse um plano e fizesse algumas coisas. Então ela já tinha chegado nesse antissonho dela há muitos anos e não tinha percebido. Por quê? Porque ela colocava um sonho muito pequeno lá na frente, jogava para frente esse sonho e quando ela nem percebeu que ela já tinha isso, que ela estava antissonhando. Então nós temos que tomar cuidado com sonhos pequenos. Por quê? Que isso nos deixa num limbo, num processo de um ciclo de ai, quero chegar no sonho, quero chegar no sonho, quero chegar no sonho, e você já está no sonho e não enxerga. Uma outra coisa que ela falou, eu não quero parar de trabalhar. Então é meio ambíguo isso, né? Porque a pessoa às vezes fala assim, não, eu quero ter independência financeira, mas não quero parar de trabalhar. E isso é muito bom quando o teu trabalho está alinhado com o que eu chamo de núcleo áureo. O que é núcleo áureo? Núcleo áureo é o seu centro de missão. Nós temos um centro de missão. Você já percebeu? Quando você seta um objetivo ou fala, não, agora eu quero mudar de profissão, ou não, eu quero muito comprar uma casa, eu quero muito desenvolver esse projeto. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu mudei de casa recentemente, eu estou querendo fazer um jardinzinho vertical com as ervas aromáticas que eu gosto. Então, orégano, tomilho, sálvia, manjericão, alecrim, hortelã. Então eu quero fazer uns vasinhos assim. E aí o que aconteceu? Eu criei um projeto que, para fazer vertical e para ficar bonito, eu tinha uma estante daquelas de pinos, né? Daquela de madeirinha de pinos. Falei, não, eu vou transformar essa estante num jardim vertical aqui, num pedaço aqui do fundo da minha casa. E, cara, esse projeto, então eu desmontei, desparafusei tudo, desmontei toda a estante. Aí agora tá em fase de invernizar, então tá invernizando. Depois eu vou remontar ela do jeito que eu, né, como se fosse um jardim vertical mesmo. Depois vou colocar os vasinhos, já tem alguns vasinhos plantados, tem outros que precisam ser plantados. Pô, poderia contratar um jardineiro e um marceneiro para fazer isso aí? Poderia, mas eu botei que eu quero fazer. Isso daí também é parte do processo do estímulo da dopamina vermelha, que eu chamo, né? Que é a dopamina que faz a gente atingir os nossos objetivos. Então eu coloquei isso como um projeto que eu quero fazer. Quando eu coloco isso como um projeto de núcleo, cara, isso aqui é muito importante para mim. Por quê? Na minha casa eu gosto de cozinhar. Aliás, quando eu não estou trabalhando, eu estou cozinhando com a minha família em volta ali e tudo mais. Então, eu falei, cara, isso é importante para mim, tá dentro do meu núcleo áureo, ou seja, tá dentro daquilo que eu escolhi como propósito para minha vida. Então, as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é fazer o que eu faço aqui, mentorar, ensinar pessoas. Eu adoro cozinhar, eu adoro esse assunto que eu estou falando com você, que é a prosperidade, que é destravar, que é a mentalidade, que é a neurociência. E adoro estar com a minha microfamília, que eu chamo, que é minha esposa, minhas filhas, aqui dentro de casa. Então, tudo isso faz parte do meu núcleo áureo. Quando a gente trabalha dentro do nosso núcleo áureo, dentro daquilo que você colocou como a vida ideal que eu quero ter, como seria a vida ideal se qualquer coisa fosse possível? Cara, a minha vida ideal é essa. E isso passa a ser algo que estimula você a, a estar sempre vivendo mais. Tem a ver com o seu alinhamento de propósito, de missão, tem a ver com o seu núcleo áureo, você tende a viver mais, porque o seu corpo, o seu cérebro vai fazendo o seu corpo ficar melhor para você continuar aquela coisa, aquela missão. Entenda bem, né? A missão é uma coisa que nunca acaba. Então, estar cozinhando, estar com a minha família, estar ensinando, fazer tudo isso que eu falei que é o meu núcleo áureo, é algo que nunca acaba. Sempre vai ter gente para eu ensinar sobre prosperidade, neurociência e como destravar a vida. Sempre vai ter um novo prato para aprender, fazer e fazer as pessoas experimentarem. E minha família vai estar sempre aí para eu sempre curtir eles. Então são coisas que não acabam nunca, né? A gente não chega, né? Não é o objetivo, é algo que você vai fazendo sempre. Então, quando você está alinhado com essa missão, o que acontece? Isso daí é o verdadeiro trabalho que você fala, não posso parar de trabalhar. Não é que você não pode parar de trabalhar, você não pode ter zero atividade.
corpo humano, a mente humana precisa de atividade, mas não necessariamente precisa ser o trabalho que você trabalha hoje. E eu falei para ela, ser cabeleireiro é algo que é o seu núcleo áureo? Isso é uma coisa que ela ainda tá, ela acha que sim, mas ela concordou que ela precisa pensar, ela precisa sentar e pensar sobre ela. Será que, e você que está me assistindo, será que o que você faz como trabalho é a sua missão mesmo? É aquilo que você quer escolher para fazer, mesmo que você não precisasse, mesmo que você não ganhasse salário para fazer? A real é essa. Então, essa é a missão. E isso sim é nobre e faz parte do que eu chamo de sonho áureo, que é o contrário do antissonho. Agora, tem que tomar cuidado de, não, eu não quero parar de trabalhar. Por quê? Só pelo fato de que trabalhar está distraindo a sua cabeça das verdades da sua vida que você não quer enfrentar? Tem que pensar um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente usa o trabalho como fuga da família. Então, o antissonho, quando você está sonhando pequeno, quando você não está sonhando, e principalmente quando você não tem clareza e não escreveu qual é o seu verdadeiro sonho, qual é o seu grande sonho, qual é o seu sonho áureo, que está alinhado com o seu núcleo áureo, que está alinhado com os valores que você tem, com as coisas que você gosta, com as coisas que você faz bem ou quer fazer bem, e que gera algum tipo de valor para as pessoas que você ama ou para mais pessoas, para o mundo como um todo, isso aí basicamente é o núcleo áureo. E quando você coloca um objetivo, um sonho maior, um sonho lá para frente, só que bem grande, bem maior, aí sim você tem um sonho áureo. E esse sim vai ser uma máquina, vai transformar você numa máquina de bater meta, de realizar sonhos e de chegar onde você quer. Então, qual que é o grande exercício aqui? Você pensar nos sonhos que você vem tendo, nos objetivos que você setou para sua vida, se é que você setou, porque se você não setou, você tem que sentar e setar agora. Setar é construir, você tem que construir esse sonho agora. Então, por exemplo, meu sonho. Qual que é o meu sonho áureo? Além de ter uma casa extremamente ligada, integrada, porque se eu amo cozinhar, a cozinha tem que ser o centro da minha casa. Por quê? Porque todo mundo que estiver em casa, se eu estiver na cozinha, eu quero estar junto com todo mundo. Então, por exemplo, o projeto da minha casa, ele já está pronto há anos. Eu ainda não construí nenhuma casa, mas ele já está pronto na minha cabeça exatamente como tem que ser. E é isso que eu vou buscando. Qual que é o tamanho dessa casa? Cara, quando eu seto o meu sonho, essa casa é muito grande. Quando eu seto o meu sonho, qual que é o carro que eu quero ter? É um carro de milhões de reais. Qual que é a grana que eu quero ter guardada? Quais são as viagens que eu quero fazer? Qual é o tipo de liberdade que eu quero ter? Eu sonho grande mesmo, porque você tem que mirar alto para você chegar o mais alto que você pode. E é isso que eu chamo de voar alto. É isso que eu chamo de fazer o voo mais alto da sua vida. Você só cresce e voa alto se você sonha muito alto. Quer ver uma história interessante? Meu pai, quando era adolescente, ele fazia atletismo, né? E o técnico dele de atletismo, isso é uma coisa que eu guardei para mim, que eu uso sempre também. O técnico dele de atletismo, né, o coach ali de atletismo dele, da molecada que fazia lá atletismo na época dele, ensinou um negócio para ele, que depois ele passou para mim e que agora eu vou passar para você. Eles estavam treinando salto em distância. Sabe o que é salto em distância? É aquela modalidade que você tem a pista assim, de corrida, e aí o atleta vai lá, pá, 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 corre, e aí tem um banco de areia gigante lá no fim, que aí você tem uma linha onde você tem que dar o último salto, né, a última pisada, o último impulso, aí você dá um impulso e cai na areia. E aí faz uma marca na areia, né? Ali a bunda, cai de pé. Onde faz a marca, eles medem o quanto que você saltou da linha até aquele ponto lá que você caiu. E aí isso é salto em distância. E o técnico dele conseguia aumentar em 20 a 30% a distância que eles saltavam, que os atletas saltavam, simplesmente com o seguinte ensinamento: ó, a hora que você for saltar, não mira lá no fim do tanque de areia, não. E aí meu pai falou que tinha um prédio, assim, logo na frente, assim, da pista. Você falou assim, ó, a hora que você bater o pé lá, você vai bater o pé pra agarrar lá no topo do prédio. Buf! E com isso, a galera, sem aumentar força física, sem nada, só colocando um objetivo maior, mais alto, eles chegavam mais longe no salto em distância. Então, colocar um sonho grande é de extrema importância para a gente
conseguir alcançar sempre mais e fazer o voo mais alto da nossa vida. Ah, Felipe, mas aí a gente não vai se frustrar porque não está chegando no sonho? Cara, não vai porque quando você coloca um sonho grande e você começa a fazer etapas para chegar lá, você seta etapas, você coloca etapas, metas, né? Então, pequenas conquistas no meio do caminho, que são os marcos que te mostram que você está no caminho certo. Quando você coloca isso, o que acontece? Você começa a fazer liberação de dopamina. Da dopamina, que eu chamo de dopamina vermelha, que é um ciclo de dopamina específico que acontece no seu cérebro e que faz com que você ganhe constância, ganhe perseverança, ganhe sentido para a sua vida. Porque se você simplesmente faz uma coisa e conquista aquela coisa, acabou. Aí é a liberação de dopamina, que eu chamo de dopamina azul, que é a mesma dopamina que é liberada quando você tá que nem um zumbi digital lá rolando tela no Instagram, no TikTok, etc. A dopamina azul é também aquela que faz você maratonar a madrugada inteira alguma série de Netflix ou qualquer streaming e acordar no dia seguinte com uma brutal culpa, porque você acorda ruim, não consegue fazer as coisas que precisam fazer, seu objetivo fica cada vez mais longe. Então você começa a liberar dopamina vermelha no seu corpo quando você vai atingindo as microconquistas rumo àquela missão. E quando você libera a dopamina vermelha, o que acontece? Você passa a curtir o processo de. Você passa a curtir o processo de chegar lá e não necessariamente chegar lá. Então, por exemplo, construir isso aqui que eu estou construindo é um negócio que libera muita dopamina vermelha. Então, assim, chego no final do dia e falo, nossa, as madeirinhas estão tudo envernizadinha, massa. Você se sente bem, você sente que você está fazendo algo, está construindo algo real. Do mesmo jeito, quando eu mudei para essa casa que a gente mudou agora, nossa, massa, a vida está evoluindo. É muito diferente você setar um objetivo pequeno e a sua vida não mudar nada. Por quê? Porque é muito pequeno o objetivo. Então a sua mente vai fazer, então você quer aposentar com 60 anos, ter uma casinha, não sei o quê. Você vai passar a vida inteira e você só vai ter o que você setou quando você tiver 60 anos. Agora, se você falar que em um ano você quer ter uma casa, no segundo ano você quer ter uma casa o dobro do tamanho, no terceiro ano você quer ter uma mansão, e no quarto ano você quer viver de renda, viajando 24 horas por dia e vivendo e morando em hotéis de 5 estrelas, é muito diferente, porque você acelera muito mais a sua chegada. Então, o grande lance aqui é, se você sentiu que você tem um anti-sonho, por que eu chamo de anti-sonho? Porque o sonho pequeno ou o sonho não determinado, se você não determinou ainda qual que é o seu sonho, ou se o seu sonho é muito pequeno, você precisa rever. Por quê? Porque isso é um anti-sonho, ou seja, ele vai te corroer por dentro, não vai fazer você chegar naquilo, vai fazer você ficar só enrolando a vida, vai continuar se sentindo travado, se sentindo estagnado, vai correr atrás só de dopamina azul, ou seja, vai virar um zumbi digital, vai entrar na matrix aí dos algoritmos, vai virar escravo dos algoritmos e não vai conseguir ter felicidade, porque a felicidade é justamente o que acontece no processo de conquistar coisas grandes. O ser humano precisa conquistar coisas grandes. Nosso cérebro foi formado para isso. Ele tem essa estrutura que necessita disso. O próprio animal tem isso. Muito menos do que a gente, porque o animal não é racional, não tem a racionalidade, ele não tem córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da testa, ó, que traz a nossa racionalidade. Mas o animal, ele sempre quer uma presa maior. Ele sempre vai caçar, sempre, ó. Ele vai escolher a presa maior, maior, maior. Quando ele não consegue, aí ele vai atrás de uma presa menor. Tá tudo bem. Porque é o processo de pegar uma presa maior. Do mesmo jeito na dança do acasalamento do mundo animal, que a gente vê muito. Eu já vi muitos documentários e tudo mais. Que é o quê? O macho mira sempre a fêmea mais bonita. Existe toda a briga dos machos. Tem alguns animais que brigam, tem alguns animais que só mostram as penas, que nem um pavão. Mas na briga ali pela fêmea, se você não consegue a melhor fêmea, aí ele vai para outra fêmea. Mas o sonho é sempre setado lá em cima. Só que nós, seres humanos, temos a capacidade de realmente sonhar muito grande. Se o ser humano não sonhasse muito grande, a gente não teria isso aqui, ó, não teria roupa, não teria óculos, não teria nada que a gente constrói que é exclusivo do ser humano. Só o ser humano constrói casa do jeito que a gente constrói. Só o ser humano tem meio de locomoção que não é simplesmente andar ou correr.
Só o ser humano tem uma porção de coisas tecnológicas e tudo mais. A gente criou um mundo inteiro virtual. Por quê? Mentes grandes, pensando grande e tudo mais. É mais importante pensar grande e sonhar grande e ter um sonho áureo, né, alinhando esse sonho. Então, sonhar grande e esse sonho grande estar alinhado com aquilo que você colocou para você mesmo como missão, mais importante isso do que ser super inteligente. Quantas pessoas com QI altamente elevado, extremamente inteligentes, que não conseguem malemar sobreviver. Então, quem tem anti-sonho é aquele que vive sobrevivendo. Agora eu te pergunto, você quer sobreviver ou você quer viver uma vida de verdade? Ou você quer viver no voo mais alto que você consegue fazer na sua vida? A escolha é sua. E a hora que você escolher, se você escolher fazer o voo mais alto da sua vida, eu tô aqui para te ajudar e te guiar a passar pelos obstáculos que você tem que passar, a conseguir alinhar realmente a tua mente, o teu cérebro para funcionar rumo àquele objetivo que você setou de maneira precisa, forte, constante. E não, eu não tô falando que você vai ter que acordar mais cedo, eu não tô falando que você vai ter que construir coisa de madeira igual eu tô fazendo aqui, não é isso. Eu não tô falando que você vai ter que mudar as coisas, pelo contrário. Quando você tem um sonho áureo, entende o seu núcleo áureo, começa a focar em dopamina vermelha ao invés de dopamina azul, você deixa de ser um zumbi digital, você deixa de ser um equilibrista, que eu chamo, que é você tentar equilibrar a vida o tempo inteiro, e passa a ser disso. Você passa a ser um inconformado que não se conforma em ter a vida medíocre que você tem hoje, para depois de ser inconformado você passar a viver uma vida áurea, em que tudo está alinhado e que a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você percebe e sabe e mensura e mede o quão melhor e o quão mais alto você está voando do que você estava voando no período anterior. E tudo começa de algum lugar. A primeira coisa que eu sempre falo que você precisa fazer é começar a acelerar a sua evolução. E não tem coisa melhor para acelerar a evolução do que uma coisa: leitura. Leitura, Felipe, é muito mais importante do que acordar cedo, entrar em banheira de água gelada, muito mais importante do que essas parafernália aí que os gurus vivem fazendo e falando. Já fiz tudo isso aí. Eu posso te falar com uma precisão de vida, de vivência, que isso aí não leva a nada se você não tiver toda a base antes. E para você formar a base, você primeiro precisa trocar tempo de tela por tempo de leitura. Por que eu estou falando isso? Porque já é comprovado cientificamente que a leitura acelera e aprofunda o seu aprendizado e a sua evolução como pessoa em até 6 vezes. Então, acelera em 6 vezes e aprofunda em 6 vezes aquilo que você evolui. Ou seja, você vai muito mais rápido rumo ao seu sonho. Agora, você tem que ter o sonho áureo bem setado, bem estipulado, bem estruturado, bem determinado, porque senão você vai acelerar para onde? Você vai acelerar para longe de onde você precisa ir. Então, a leitura, isso daí, por que acontece isso? Porque quando você lê, você ativa muito mais áreas do cérebro do que quando você assiste um vídeo, por exemplo. É claro que tem vídeos e vídeos. Esse vídeo aqui está ativando muito mais do que os videozinhos que você vê em TikTok, Instagram e mesmo aqui pelo YouTube e tudo mais. Só que ele já ativa mais do que esses outros vídeos. Só que se você estivesse lendo esse mesmo conteúdo, você iria conseguir absorver ainda mais, aprender mais rápido e segurar mais informação também. Então, para isso, quero te convidar para um projeto 100% gratuito, que é o que eu chamo de Águia Correio Cartas para Prosperar, onde você vai se inscrever de maneira gratuita, vai colocar lá o seu e-mail, e aí eu vou te colocar na lista do Águia Correio. Todo dia eu escrevo uma carta, ou te dando uma dica, ou te clareando a mente, ou te trazendo para a realidade, ou te dando tarefas para você fazer. Para quê? Para ativar o seu núcleo áureo, para ativar o seu sonho áureo, para ativar a sua dopamina vermelha e para te fazer evoluir dia a dia. Então, todo dia você recebe uma carta no seu e-mail, que vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Então, você levantou, antes de você começar a scrollar já, scrollar é o ato de rolar a tela. Você vai abrir o seu e-mail todo dia de manhã, vai estar lá uma carta para você prosperar, uma carta águia,
uma carta áurea que eu vou escrever, e aí você vai ler isso e aí você vai começar o seu dia. Então, só isso já vai mudar completamente o seu foco daquele dia. Mudar o seu foco para o quê? Para prosperar. Mudar o seu foco para você fazer o voo mais alto da sua vida. Se você não quer isso, esquece. Nem precisa me seguir nem nada. Agora, se você quer, já ativa a sineta aqui no YouTube para você me seguir e receber sempre notificação quando tiver algum conteúdo novo, alguma coisa nova para você. Compartilha com aquele seu amigo, sua amiga, seu familiar, seu companheiro ou companheira que precisa ouvir isso que eu estou falando aqui. E, claro, me segue lá no Instagram. Por quê? Porque a hora que você estiver perdendo tempo lá na scrollagem, se você me segue, relaxa que eu vou aparecer no seu feed lá, te dar um soco na boca para te acordar, para te voltar pro teu centro, para te voltar para tua vida, ao invés de ficar vivendo a vida dos outros lá, né? Que isso tem muito a ver também. Esse negócio de anti-sonho, o que é também? O anti-sonho também é você criar objetivos e sonhos baseados no que você vê no Instagram. Pensa bem, o que você quer da sua vida é o que você quer mesmo ou é o que o Instagram falou que você tem que querer? Fica aí essa reflexão para você. Então ativa a sineta, me segue aqui no Instagram, segue lá, me segue aqui no YouTube, segue lá no Instagram também, no TikTok, onde quer que você esteja nas redes sociais, porque eu sempre vou te trazer um soco na boca a hora que você precisar, vou te trazer clareza a hora que você precisar. E não deixe de se inscrever no Águia Correio se você realmente quer prosperar. Mas só se você realmente vai ler os negócios, porque senão não precisa se inscrever não. Eu não quero gente que realmente quer fazer o voo mais alto da vida. Então o link está aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, se você está no YouTube. Se por acaso você está vendo esse vídeo pelo Instagram, você tem no meu perfil também, tanto do Instagram quanto do YouTube, você tem lá o link para você se inscrever para o Águia Correio. E aí você já começa, já recebe a sua primeira carta imediatamente. E aí todas as manhãs você vai receber a sua carta para prosperar do Águia Correio. E fica atento, atenta sempre a eventos gratuitos que eu faço, como o resgate dos inconformados, como o cativeiro, para que você ative sempre a sua prosperidade, o seu altímetro, para você voar cada vez mais alto na sua vida. Dito tudo isso, vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esquece de deixar um comentário aqui com assuntos que você queira que eu aborde, perguntas, dúvidas ou mesmo quer que seja que você queira comentar, me contar alguma história da sua vida para eu poder analisar também em outros vídeos. E assim a gente vai seguindo rumo ao voo mais alto das nossas vidas. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.